Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Rui, da disciplina de assistência aos pacientes em tratamento clínico. Daremos início agora ao nosso quinto módulo, o qual teremos como enfoque a glicemia, tá? Que é algo aí muito importante para a nossa homeostase corporal. O que é homeostase, professor? Homeostase corporal, nesse caso, vamos saber um pouquinho agorinha. Sigam comigo aí, minha gente. A importância da glicose, temos que ter em mente sobre nossa cabeça, sobre nossa mente, que ela é fundamental para trazer energia para os nossos órgãos, né? Para as nossas células. Sendo assim, ela é fundamental para que tenhamos um ótimo funcionamento corporal, tá? Logicamente, todas as nossas funções orgânicas são regidas pela glicose. Sem ela, nós não sobreviveríamos. Digamos que ela seria o combustível para que tenhamos um ótimo funcionamento do corpo, além de oxigênio e outros nutrientes, tá bom? Vamos lá! A glicose é um carboidrato também muito importante na manutenção energética. Como eu já falei para vocês, ela é fundamental como um fator de energia para os nossos órgãos, tá ok? Sendo eles o cérebro, o coração e outros órgãos aí que seriam os vitais para a vida. Tá bom? A glicose, por sua vez, ela vai ser fornecida ao indivíduo através de quê, professor? Através de uma boa alimentação, né? Através da alimentação, adquirimos o que nós conhecemos como glicose, além do mais, que pode ser fornecida do fígado para a corrente sanguínea. Mas como assim, professor? Como pelo fígado? É porque a maioria das vezes a glicose ela vai ser metabolizada e armazenada no fígado através do que nós conhecemos como glicogênio, tá? E esse glicogênio nada mais é que um monte de moléculazinhas de glicose aglomerado. E quando não obtemos a glicose por meio de uma alimentação, o fígado começa a quebrar esse glicogênio, tá? Por um fator aí que nós vamos conhecer agorinha, e lança diretamente na corrente sanguínea, fazendo com que aumente os níveis de açúcar no sangue, ou os níveis de glicose no sangue, tá bom? Eu comecei falando para vocês uma forma de armazenamento da glicose, né? Mas, de fato, vamos falar aqui como realmente funciona isso. Me acompanhem. Ela é armazenada no fígado e nos músculos através de longas cadeias de glicose. Formamos o que nós conhecemos como glicogênio. Essas reservas, elas serão utilizadas quando as taxas de glicose estão muito baixas e, logicamente, eu não as obtenho através da alimentação. Portanto, quando estamos com baixa quantidade de glicose no sangue, o glicogênio ele é quebrado e lançado em forma de moléculas de glicose na corrente sanguínea. E, de certa forma, a glicose ela tem como um fator indispensável no controle hormonal, tá? Literalmente, através da glicose, nós conseguimos obter a homeostase corporal. O que seria uma homeostase, como eu já tinha dito para vocês, minha gente? A homeostase corporal nada mais é que baseada em relação a manter o equilíbrio do corpo, o equilíbrio dos órgãos. Todos os órgãos, todos os componentes do corpo estão funcionando conforme tem que funcionar, ou seja, estão seguindo o seu equilíbrio, estão todos estáveis. Então, automaticamente, para que tenhamos um equilíbrio corpóreo, nós necessitamos da glicose na nossa corrente sanguínea. Ela é fundamental para o funcionamento do corpo, tá ok? Os principais hormônios ligados ao metabolismo da glicose estão relacionados aos hormônios produzidos pelo órgão que nós conhecemos como pâncreas, tá? Que nada mais é que a produção de insulina e glucagon, onde um vai ser antagonista ao outro, ou seja, professor, uma vai fazer uma ação contrária ao outro, enquanto um pega do fígado e lança na corrente sanguínea, o outro tira da corrente sanguínea e lança para dentro das células. E vou explicar direitinho para vocês aí como seria essa função. E para saber a função de cada um, temos que entender um pouco sobre o que seria cada um destes hormônios. Primeiramente, falaremos sobre a insulina. Ela é um hormônio secretado pelas células beta-zilhotas de Langerhans, lá no pâncreas, a qual possui como função primordial transportar a glicose que esteja presente na corrente sanguínea e colocar ela dentro da célula. Por exemplo, nós sabemos que a glicose é onde ela vai gerar energia. De forma bioquímica,
bioquimicamente falando para vocês, a glicose ela vai ser quebrada dentro das células, sendo transformada em ATP. Não sei se vocês já ouviram falar disso lá no seu ensino médio, o qual fala-se que o ATP seria a principal energia das células, né? Só que para isso eu preciso da glicose para que ela seja quebrada e transformada em ATP. Mas ela na minha corrente sanguínea vai servir de alguma coisa? Não, não vai servir de nada, tá? Portanto, eu preciso que, além de que esteja com glicose na corrente sanguínea, eu preciso de glicose dentro das células, porque é lá dentro das células que ela vai ser metabolizada e transformada em energia, em ATP. Desta forma, a insulina é fundamental e indispensável pelo controle da quantidade de glicose no sangue. Por quê, professor? Quando eu estou com a taxa de açúcar no meu sangue muito alta, o meu pâncreas libera mais insulina para tirar esse açúcar da corrente sanguínea e lançar para dentro das células. Porque se eu ficar com a taxa de glicemia elevada, eu posso ter o que nós conhecemos aí como hiperglicemia, apresentando tremores, salivação em excesso, visão turva, sensação de desmaio, entre outros sinais e sintomas aí da hiperglicemia. Já o glucagon, minha gente, ele vai ter uma ação antagonista da insulina, ou seja, ele vai ser o contrário da insulina. Enquanto a insulina tira o açúcar do sangue e leva para dentro das células, ou seja, ela traz o controle da glicemia no sangue, o glucagon vai fazer o contrário. Ele vai fazer com que as células de gordura ou o glicogênio, mais especificamente, seja quebrado e vai lançar açúcar dentro da corrente sanguínea, ou seja, no sangue. Ele vai aumentar essas taxas de açúcar quando o paciente encontra-se com hipoglicemia, tá bom? Por exemplo, durante uma refeição até a outra, o que mantém o corpo com nível de glicose estável? Seria nada mais, nada menos que o glucagon. Como assim, professor? Por exemplo, durante a alimentação ou após a alimentação, eu tenho um ápice na quantidade da minha glicose na corrente sanguínea. Daí vem a insulina, tira aquele excesso de açúcar no sangue e leva para dentro das células. Mas quanto mais tempo eu fico sem comer, menos glicose eu vou adquirir através da alimentação. Logicamente, eu vou precisar do quê? Do hormônio como o glucagon, o qual ele vai lá no fígado, vai pegar a molécula de glicogênio, que seria uma macromolécula, que é um monte de glicose junta, vai quebrar essa glicose e lançar dentro da corrente sanguínea, tá? Ele vai aumentar, então, os níveis de glicose no sangue, não deixando que o paciente tenha o que nós conhecemos como hipoglicemia, que as características seria sede excessiva, tremores, sudorese, calafrio, perca de memória e inconsciência, entre outras características aí que poderíamos citar, né? Logicamente, ele estimula a glicogênese, tá? Ele estimula a glicogênese. O que seria glicogênese? Ele estimula a quebra do glicogênio, ou seja, a formação de novas moléculas de glicose através da quebra do glicogênio, tá bom? E no tecido adiposo, ele estimula o que nós conhecemos como lipose, liberando os ácidos graxos. Ou seja, quando o paciente faz uso abusivo do glucagon, como, por exemplo, pacientes que é portadores de diabetes, o paciente geralmente tem o desnivelamento comparado aos níveis padrões de glicose no sangue, né? O metabolismo da glicose está realizado de forma correta. Por isso que a maioria das vezes o paciente tem muita secreção do que nós conhecemos como hormônio de glucagon. Logicamente, o paciente vai perder muita massa de gordura. Por quê, professor? Porque o glucagon, literalmente, ele quebra a gordura. O glicogênio, ele é um exemplo de uma macromolécula e, mais especificamente, no tecido adiposo, ele quebra o tecido adiposo para transformar em um carboidrato menor e, por fim, quebrá-lo e transformá-lo em glicose, fazendo assim com que o paciente perca o que nós conhecemos como a camada de gordura, tá bom? Por isso que pacientes com diabetes têm grande predisposição a ter o que nós conhecemos como o emagrecimento decorrente da doença. Quando falamos de glicose, insulina, glucagon, temos que pensar em 3 processos muito usualmente falado, tá? Muito comum diante deste assunto tão importante. Seria o processo de glicogênese, glicogenólise
E, por fim, gliconeogênese. Vamos especificar um por um aí. Me acompanhem, anotem, porque é importante frisar isso aqui com vocês, tá ok? Vamos lá, glicogênese seria a formação do glicogênio pela união de moléculas de glicose no fígado e nos músculos. Logicamente, glicogênese seria quando eu pego um monte de moléculazinhas de glicose, junto elas e armazeno lá no meu fígado ou no meu músculo, beleza? Glicogênese é a formação do glicogênio, tá? Vamos lá, continuando. A glicogenólise seria a despolimerização do glicogênio armazenado nos tecidos, liberando glicose para a corrente sanguínea. Ou seja, quando eu produzo o meu glicogênio através da glicogênese, né? Eu tenho o processo de glicogenólise, que seria a quebra desse glicogênio, transformando ele novamente em um monte de moléculazinhas de glicose, o qual vai ser lançado na corrente sanguínea também. E por fim temos o processo o qual nós conhecemos como gliconeogênese, que seria elementos que não são carboidratos, como proteínas e glicerol, transformando-se em glicose. Ou seja, em outras palavras, a gliconeogênese seria quando eu não tenho os meus dois processos anteriormente falados, que seria glicogênese e glicogenólise, assegurados. Logicamente, vamos se dizer, um paciente muito emagrecido, muito desnutrido, ele não tem capacidade mais de transformar a glicose através da glicogenólise, quebrando o glicogênio, porque ele não tem mais reservas, tá? Um paciente que esteja desnutrido, por exemplo, ele não tem mais reservas energéticas. Portanto, vai começar a fazer o quê? Gliconeogênese, ele vai começar a pegar as proteínas que estão presentes nos músculos, tá? E quebrá-las, além das proteínas, outros ácidos graxos que são essenciais para a vida, e vai começar a quebrar essas proteínas para transformar ela. É um processo mais longo, mais demorado, porque são moléculas muito maiores, e tirar as moléculas de glicose dessa estruturação e lançar diretamente na corrente sanguínea, porque ele não tem outra forma de obter glicose a não ser através da gliconeogênese, beleza? São os três processos muito comuns e importantíssimos quando se trata dos processos relacionados ao metabolismo da glicose. Quando se trata da relação entre os níveis de glicose, principalmente na região cerebral, um destes agravos que poderíamos citar seria o quê? O rebaixamento do nível de consciência, além de lesões na região nervosa, na região central do cérebro, digamos assim. O cérebro, ele é um órgão vital. E, logicamente, ele precisa de quê? De energia. Da onde retiramos essa energia? Nós retiramos da glicose, para que então tenhamos o funcionamento ideal do cérebro deste paciente ou de qualquer pessoa que seja. O cérebro, até então, como sabemos, ele é um órgão vital. Sendo assim, ele precisa estritamente e rigorosamente do que nós conhecemos como glicose. Só que tanto o seu excesso quanto a sua falta pode levar a lesões no que conhecemos como o cérebro, um órgão vital até então, trazendo aí grandes consequências como inconsciência, até mesmo coma, tá ok? O paciente pode entrar em coma devido aos valores de glicemia no sangue de forma seja maiores ou menores do que os valores padrões. E professor, quando relacionado os valores padrões, o paciente ele pode ter alterações no cérebro. Quais são esses valores e quais as principais alterações? Vamos lá. Quando a glicemia encontrar-se abaixo de 65 miligramas por decilitro, o paciente pode apresentar aí uma eficiência mental diminuída, tá? Logicamente, ele perder a sua noção de tempo, perder sua noção de espaço, não ter, por exemplo, raciocínio lógico, não conseguir raciocinar quanto ao seu nome, a seus familiares, enfim, outros e outros questões relacionadas literalmente ao cognitivo, tá? Pacientes que apresentam a glicemia abaixo de 40 miligramas por decilitro, ele pode apresentar-se limitado quanto às ações e julgamentos, tá? Ou seja, ele perde a sua força muscular, ele perde a sua função de relacionar-se, de falar, e pode até mesmo ter rebaixamento do que nós conhecemos como sistema respiratório, tá? Por vez, esse paciente pode entrar em o que nós conhecemos como coma, tá? E até mesmo entrar em um quadro de convulsão, que no caso seria relacionado ao número do valor da glicemia
no sangue, tá bom? Entre outros, o paciente pode apresentar o que nós conhecemos como convulsão, tá? E valores abaixo de 40 miligramas por decilitro, conforme já foi falado, o paciente, além de apresentar uma disfunção quanto a seu tônus muscular, a sua força e seu julgamento, automaticamente o paciente fica suscetível a um rebaixamento de nível de consciência, entrando em coma, podendo apresentar aí também inúmeras convulsões por decorrência dos valores abaixo do que os valores padrões relacionados à glicemia. E quando a glicemia encontra-se abaixo de 10 miligramas por decilitro, os neurônios ficam eletricamente desligados, tá? Ele acontece como se fosse uma pane no cérebro. Por quê? Porque não tem energia para promover os impulsos elétricos dentro da nossa fonte central, que seria o cérebro. Logicamente, como eu já disse para vocês, isso vai resultar no que nós conhecemos como coma, tá? O paciente entra em coma por conta dos valores de glicemia muito abaixo do que o normal. Às vezes, gente, é tão interessante que na prática, um paciente que esteja com a glicemia de 20, ele não tem controle nenhum. A partir do momento que você faz uma aplicação de uma glicose hipertônica, conforme a prescrição médica, em bolos, aquele paciente volta instantaneamente. Ele abre os olhos, já tem sua função cerebral restabelecida, mas logo tempo depois, se não identificar a causa, o qual está levando o paciente a ter uma baixa quantidade de glicose no sangue, esse paciente vai voltar a entrar em coma justamente por conta desses valores que estão bem abaixo da normalidade, tá? Mas isso aí vai de paciente para paciente, nem todos os pacientes acontece isso, mas vocês vão observar isso aí que é bem interessante na prática mesmo falando. Quando falamos do metabolismo da glicose, vem aí os distúrbios, né? As principais doenças que acometem este metabolismo. Podemos citar aí as diabetes, né? Sendo elas diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e o paciente que seria pré-diabético. Vamos citar e definir cada uma delas? Vamos lá, acompanha comigo. A diabetes nada mais é que uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, que é o hormônio que vai regular a glicose no sangue e garantir a energia para o consumo. O diabetes mellitus ele pode apresentar diversas formas, como eu já citei para vocês, sendo diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, ela é uma doença crônica não transmissíveis. De certa forma, ela é genética, tá? É uma herança genética. Geralmente, o indivíduo acometido pelo diabetes tipo 1 começa a apresentar sintomatologias, começa a apresentar a característica da diabetes tipo 1 por meados aí dos seus 9 anos, ou seja, aparece na infância, tá? E conforme os dados estatísticos, cerca de 5 a 10% do total da população brasileira hoje é acometido pelo que nós conhecemos como diabetes tipo 1, tá? A diabetes tipo 2 já seria quando acontece o não aproveitamento adequado da insulina, ou seja, o paciente pode até produzir insulina, mas ele não produz de uma quantidade ideal, ou melhor falando, alguns outros fatores podem fazer com que o pâncreas tenha uma insuficiência, né, durante a produção da insulina, logicamente tendo aí um descontrole em relação aos níveis de glicose no sangue. Pode estar relacionada à taxa de sobrepeso, ao sedentarismo, algum trauma que o paciente sofreu ali no pâncreas, levando à laceração, levando à insuficiência pancreática, entre outras características, como pressão alta, hábitos de vida ou hábitos alimentares inadequados, com alimentação rica em açúcar, rica em gordura, tá? Tudo isso pode favorecer a diabetes tipo 2, que é uma diabetes que é adquirida, ela surge com o tempo, tá? E não aquela que o paciente já nasce com ela, que é a diabetes tipo 1. A diabetes gestacional, o próprio nome já fala, é uma diabetes a qual durante o ato de gestação, a mamãe, por decorrência do acúmulo de líquido, por decorrência do excesso de peso que ela ganha e também por decorrência do próprio processo de gestação, ela apresenta disfunções orgânicas aí quando relacionada ao pâncreas e automaticamente ela não consegue produzir uma quantidade de insulina aí de forma satisfatória e as taxas de glicose ficam acima ou melhor, fora do normal nas mamãezinhas, mas logicamente ela não é considerada como o que
acontece na diabetes tipo 2. Por quê, professor? Porque a diabetes gestacional, o próprio nome já fala, ela é uma diabetes gestacional. Acontece durante o período de gestação. Porém, é muito importante que as mamãezinhas tenham cuidado em relação à diabetes gestacional, porque se não tratado durante o ato gestacional, durante a gestação, ela pode continuar com a diabetes posteriormente à gestação, tá? E o bebê pode nascer aí com diabetes tipo 1, por decorrência da mamãe ter desenvolvido a diabetes gestacional. Então, é importante ter orientação quanto ao obstetra, a ginecologia, a equipe multidisciplinar, de certa forma, para ter controle dessa diabetes durante a gestação, porque pode ser que as mamães venham a progredir com essa diabetes posteriormente à gestação, tá? E, no caso, se tornar uma portadora de diabetes tipo 2, tá bom? Vamos lá. Um paciente pré-diabético. O que seria isso, professor? O próprio nome já fala, os níveis de glicose estão acima do normal. Porém, é um normal dentro do que nós conhecemos como limite. Aquele paciente que, por exemplo, o limite seria até 140 miligramas por decilitro, mas o normal é até 99. Só que de 90 a 140 é considerado limítrofe, tá? É um paciente pré-diabético. Então, automaticamente, esse paciente, se não ter controle, com reeducação alimentar, com reeducação de hábitos de vida saudáveis, práticas de atividades físicas, ingestão de água, enfim, inúmeras outras ações que ele mesmo pode fazer, esse paciente pode se tornar um paciente diabético tipo 2, tá? A pré-diabetes seria quando o paciente está iniciando um ato de uma evolução para uma diabetes, mas para isso tem caso de reversão, desde que seja tratado, mudado todo o seu hábito de vida para uma forma mais saudável, aí falando mais especificamente. E professor, quanto aos exames laboratoriais, como identificar que um paciente é portador de diabetes? Como identificar que esse paciente é portador de uma patologia, o qual traz consigo aí a complicação no metabolismo da glicose? Nada mais é que através de exames laboratoriais, sendo eles glicemia de jejum, a qual verifica a glicemia do paciente de acordo com um jejum aí de aproximadamente 8 horas, tá? Ele tem que ter 8 horas de jejum, o qual colhe aquele sangue do paciente e vou mensurar o nível de glicose nesse sangue, o qual foi coletado. Os valores normais deveriam ser até 99 miligramas por decilitro. Acima desse valor, o paciente pode ser que encontre-se com o metabolismo aí desacelerado e, consequentemente, com a insuficiência comparado à insulinoterapia, beleza? A glicemia normal seria o valor padrão de 99 miligramas por decilitro. Valores acima desse normal, estando o paciente em jejum, ele pode ser considerado aí pré-diabético, caso esteja de 100 a 125 miligramas por decilitro. Acima desse valor, esse paciente tem que fazer um novo teste para confirmar o valor acima de 125, porque se der 125, pode ser que esse paciente aí seja portador de diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, mais provavelmente tipo 2, caso seja adulto, porque não identificou isso na infância, enfim. E quando se trata de repetir o teste de glicemia de jejum, tem que ser no outro dia. O paciente vai ficar submetido a um jejum novamente de 8 horas e no outro dia faz uma recoleta desse sangue para mensurar a quantidade de glicose no sangue desse paciente que foi coletada até então. A glicemia pós-prandial é um teste que é realizado por meio de controle, para fazer controle, tá? O qual o paciente pode apresentar uma concentração de glicose 2 horas após uma ingestão de cerca de 75 gramas de glicose. Ou seja, é feita após a alimentação, é feita após uma quantidade mínima de 75 miligramas. Depois de 2 horas, o qual ele se alimentou ou fez ingesta de 75 gramas, fazem aí o teste, tá? Para mensurar a quantidade de glicose que esse paciente vai apresentar na corrente sanguínea. Lembrando que, após o paciente fazer a ingestão dessas 75 gramas de glicose, 2 horas depois, um paciente que não tem nada, não tem diabetes nenhum tipo, os valores de glicose no sangue vai voltar ou tendem a voltar ao normal, aos valores padrões. Se esses valores manter-se desregulados, digamos, maiores do que o normal, aí
faz o reteste, né, novamente, para identificar se realmente o paciente está com distúrbio na metabolização da glicose. O valor desejado, que é o valor da glicemia, o qual encontra através do furinho aqui no dedinho do paciente, é de aproximadamente até 180 miligramas por decilitro, caso o paciente esteja ou tenha sido submetido à ingesta de 75 gramas de glicose, como eu falei para vocês, tá bom? Então, os valores seriam até 180 miligramas por decilitro. Acima desses valores, pode ser que o paciente seja pré-diabético ou diabético. Temos outro teste aí para mensurar os níveis de glicose no sangue, que seria mais conhecido como teste oral de tolerância à glicose, ou TOTG, tá? Que geralmente ele é mensurado conforme horários. O paciente, ele faz uma ingestão de glicose, digamos, cerca de 75 gramas de glicose em uma solução aquosa. Você vai lá no laboratório, eles te dão uma garrafinha com a água muito doce mesmo. E aí você toma essa solução, cerca de 300 ml. E aí ele vai coletar exame em você, vai coletar sangue. E quando você faz a ingesta de aproximadamente aí 300 ml dessa solução de glicose, que é algo muito doce, como eu já falei para vocês, eles vão fazer uma coleta. A primeira coleta vai ser normal, no horário zero, né, considerado zero. Depois de 30 minutos da primeira coleta, ele coleta novamente. Depois da primeira coleta, passou-se 1 hora, ele coleta novamente. 1h30, coleta novamente. 2 horas ele coleta novamente e, por fim, fazemos o controle e a mensuração da glicose na corrente sanguínea deste paciente. O normal é que os valores de glicose no sangue encontram-se abaixo de 139 miligramas por decilitro, tá? Já um paciente considerado pré-diabético vai ser aquele paciente que apresenta a glicemia nos valores de 140 até 199 miligramas por decilitro. Já um paciente diabético, ou podendo confirmar que ele seja diabético, é aquele que vai apresentar a glicose com valores de 200 miligramas por decilitro para cima, beleza? Na amostra de 120 minutos, o valor acima de 200 miligramas por decilitro é identificado ou indicativo de um paciente diabético. Portanto, temos que ter essas noções, beleza? Por fim, temos o último exame realizado para mensurar os níveis de glicose no paciente e identificá-lo como portador de diabetes ou não, que seria a curva glicêmica, tá? Assim como a TOTG, que seria o teste oral de tolerância à glicose, o paciente ele também vai ser submetido a uma ingesta de glicose, cerca de 300 ml de uma solução hipertônica de glicose, sendo 75 gramas, algo que seja muito doce, tá? E, diferentemente do TOTG, ele não vai fazer a coleta logo depois que o paciente bebeu água. A água doce, nesse caso, a solução hipertônica. Ele vai fazer a coleta a partir de 30 minutos depois. Depois de 30 minutos da ingestão desse líquido, ele vai fazer a coleta 60 minutos, 90 minutos e, por fim, 120 minutos. Já no TOTG, como eu falei para vocês, ele vai fazer a coleta, a primeira coleta, assim que ele bebe a água, depois de 30 minutos, depois de 60, depois de 90, depois de 120. Ou seja, vão ser 5 coletas, quanto na curva glicêmica vai ser apenas 4 coletas. Beleza? Essa é a diferença de um e outro. Terminamos aqui o nosso 5º módulo referente ao conteúdo a respeito de glicose, tá? Glicemia. Lembrando que a prática vai ser realizada em outro momento. Como verificar uma glicemia, professor? Como fazer o teste de glicemia capilar? Vamos aprender tudo isso na prática em um outro momento, encontrando-se todos reunidos. Espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês e nos encontramos no próximo módulo.